Olá! E nesse vídeo você vai aprender o significado do termo Charm Kill e o que realmente esse termo significa. Seja bem-vindo ao canal, eu sou Adriano Azevedo e você está no canal Wing Chun Coach. Muitos dos questionamentos que eu recebo dos seguidores aqui do meu canal, que curtem Kung Fu, curtem Wing Chun, e eles sempre estão entrando em contato comigo a respeito de dúvidas ou questionamentos, é sobre o significado de alguns termos dentro das artes marciais em geral e mais especificamente do Wing Chun Kung Fu. São pessoas que têm curiosidades de entender o que significa um determinado termo ou uma determinada palavra para que elas consigam ampliar conhecimento que eles têm nesses aspectos. Num vídeo anterior que eu falo sobre a estruturação do sistema Wing Chun e que eu deixo aqui um questionamento sobre se as armas, o bastão longo e as facas, elas foram introduzidas no momento da estruturação do sistema ou se elas foram introduzidas depois. E lá eu chego a comentar um pouco sobre o significado do Siu-Nin-Tao, o que significa as palavras e esses termos. E aqui nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o significado de Charm Kill. O que significa Charm Kill, o que quer dizer, e as diversas traduções e visões de algumas linhagens sobre esse termo. Então vamos lá, se você pesquisa Wing Chun há algum tempo, você sabe que Charm Kill é a segunda forma do sistema Wing Chun, ou seja, assim que o praticante ele começa a estudar o sistema Wing Chun, ele é introduzido a primeira forma, Siu-Nin-Tao, que também é o primeiro nível, ou seja, o Siu-Nin-Tao ele é tanto o nome do primeiro nível quanto da primeira forma do sistema Wing Chun. Quando ele conclui esse nível, ele passa para o segundo nível, que se chama Charm Kill, e que também ele vai aprender a segunda forma desse nível, que também se chama Charm Kill. Ou seja, se a gente perceber, o sistema Wing Chun, tanto o nível quanto a forma que o aluno vai aprender naquele nível, eles têm o mesmo nome. No caso aqui do segundo nível, a gente vai estar falando da forma Charm Kill, do nível Charm Kill. O que significa Charm Kill? Bom, Kill significa literalmente ponte. É a tradução literal da palavra ponte. Mas por que ponte? O que Charm Kill ou ponte tem a ver com artes marciais? Bom, em se tratando de artes marciais, normalmente os braços das pessoas são chamados de ponte. Por que ponte? Porque quando você executa um movimento e o seu braço acaba tocando com o braço do seu adversário, do seu oponente, acaba formando uma ponte. E por isso é normal, é comum tratar ou chamar os braços dos praticantes de artes marciais como ponte. Isso é a tradução de Kill. E Charm, o que significa Charm? Aí Charm vai depender da linhagem, porque Charm é uma palavra em chinês que ela pode significar muitas coisas. Charm pode significar afundar, pode significar procurar. Essas são as traduções mais comuns. Então tem linhagens que vão chamar Charm Kill de afundando a ponte ou afundar a ponte. E por que isso? Em que sentido afundar a ponte? Um dos mandamentos do sistema Wing Chun é manter o cotovelo baixo, ou seja, é o que a gente chama de Jan Dai Lik, energia do cotovelo baixo. Quando você mantém o cotovelo baixo, você consegue trabalhar melhor e gerar uma quantidade maior e mais inteligente de energia para você utilizar nas suas diversas movimentações. Então, no geral, manter o cotovelo baixo é melhor do que manter o cotovelo aberto ou para o lado. Então, nesse sentido, afundar a ponte está muito relacionado com a energia Jan Dai Lik, de manter o cotovelo baixo. Durante a prática da forma Charm Kill, você começa a trabalhar muito a conexão de quadril e braços. Então é muito importante, devido ao dinamismo do nível e da forma, você acaba perdendo um pouco essa posição estratégica de cotovelo baixo. Então, sob esse aspecto, o Charm Kill, traduzido como afundando a ponte, ele está fazendo alusão a esse tipo de movimentação e posicionamento. Existem algumas linhagens que traduzem Charm Kill como procurar a ponte ou procurando a ponte. Em que sentido? No sentido de que quando você está praticando ou até lutando com um adversário, um oponente, você quer se conectar com ele. Essa conexão
normalmente é feita com os braços, ou seja, a primeira linha de contato, a primeira área de contato que você tem é com os braços dele, ou quando você ataca e ele defende, ou vice-versa, quando ele defende você ataca. Então existe aí um contato com o braço, e a partir desse contato com o braço você vai conseguir medir ou perceber a energia daquela pessoa, daquele adversário, para onde ela está indo, e a partir daí você pode tomar uma decisão sobre a melhor movimentação que você deve executar de acordo com aquela situação específica. Então, em Wing Chun, a gente trabalha muito a percepção energética, ou seja, a partir do toque, você perceber em que direção a energia do seu oponente está indo e você se movimentar de acordo. Movimentar de acordo com uma estratégia que te beneficie, entendeu? Que te coloque em vantagem e tire a vantagem do seu adversário. Então, esse procurando a ponte é nesse sentido, de você realmente procurar os braços do oponente, procurar tocar, ter esse toque, esse contato, essa conexão, para você perceber a partir dali o que você pode fazer. Então, algumas linhagens, elas traduzem o Cham Kyu como procurando a ponte, ou procurar a ponte, nesse sentido, de você realmente procurar os braços do adversário para poder fazer uma leitura das intenções dele, e com base nisso você tirar proveito disso. A minha linhagem especificamente, ela descende de Grão-Mestre Moyato, e Grão-Mestre Moyato, quando ensinou o Cham Kyu, ele propôs uma outra tradução. Grão-Mestre Moyato era uma pessoa muito culta, e ele, além de praticante de Kung Fu, ele era artista plástico, ele pintava muito bem, era mestre na arte de cunhar selos chineses em pedra, aqueles selos em pedra que normalmente os chineses usam quando assinam algum documento. O Grão-Mestre Moyato era mestre nesse tipo de arte também, e diversas outras artes também. Então ele era muito erudito, ele tinha muitos conhecimentos. E um dos conhecimentos dominados também por Grão-Mestre Moyato era a arte da escrita antiga, os caracteres, né? A caligrafia na China também é uma arte. E Grão-Mestre Moyato não só dominava essa arte da caligrafia, como também da caligrafia antiga. Então, o Grão-Mestre Moyato, ele tinha muito conhecimento sobre isso. E através das pesquisas e estudos que ele realizou, ele propôs essa tradução do Cham Kyu. E qual a proposta de Grão-Mestre Moyato para a tradução da expressão Cham Kyu? Antigamente, existia também uma unidade de medida de distância conhecida por Cham. Era uma unidade que eu não me lembro bem se eram 10 pés, 12 ou 15 pés. Mas Cham era uma medida antiga, como o centímetro, o metro, era uma medida de distância. Então, e era uma medida curta, ou seja, um Cham, se não me engano, como eu falei, eu não me lembro muito bem, mas era 10, 12 ou 15 pés. De forma que quando você traduz a palavra Cham Kyu, nós já vimos que Kyu significa ponte. Então se ficaria algo como ponte de um Cham, né? Ou seja, uma ponte de 10 pés, 12 ou 15 pés, que é uma ponte bem curta, né? Imagina aí, é uma ponte que toda o comprimento dela tem aí 10 pés, ou 12 ou 15, eu não me lembro bem a quantidade de pés que correspondem a um Cham. Então, uma das traduções que Grão-Mestre Moyato gostava muito de fazer de Cham Kyu era ponte curta, ou ponte de um Cham. Mas por que ponte curta? Em que sentido ponte curta? O Cham Kyu, ele é o segundo nível do sistema. Ele é a ponte que liga o Siunintal, que é o primeiro nível do sistema, com o Biudi, que é o terceiro nível do sistema. E ele faz essa ponte, essa ligação. Ou seja, ele pega um aluno que está no nível básico, Siunintal, e ele transfere, ou seja, ele é o nível intermediário, e ele transfere esse aluno para o outro lado, que é o nível Biudi. Ou seja, ele sai do nível básico para o nível avançado do sistema. E ele é um nível relativamente curto, ou seja, ele não tem muitos conteúdos que você vai desenvolver e aprender no Cham Kyu. O Siunintal, ele praticamente você aprende todo o repertório de técnicas que você vai desenvolver ao longo de todo o sistema Wing Chun. Então o Cham Kyu, ele é mais um nível onde você vai exatamente conectar a parte inferior do seu corpo, ou seja, quadril e pernas,
com a parte que você desenvolveu no seu Nintal, a parte superior, que são os braços, cotovelo, ombro e todas essas energias envolvidas. Então, o Chime Kill, no sentido de ponte curta, significa exatamente isso. A ponte que vai te levar do nível básico, seu Nintal, para o nível avançado, BUD. Quando você concluir o nível BUD, você está pronto para refinar tudo que você aprendeu no nível Moi Fa Chong, que é o boneco de madeira, e aí passar a ter acesso aos níveis que vão permitir que você conclua o sistema, que são os níveis superiores. O 5º nível é o Jin Kung Quan, onde você vai se desenvolver com o bastão longo, e o último nível, o Pa Chon To, onde você vai se desenvolver com as facas duplas. Então é isso. Nesse vídeo eu quis conversar com você um pouco sobre esse conhecimento do que significa o termo Chime Kill. Se você gostou desse vídeo, dá um like para poder ajudar o canal a se tornar mais relevante para o YouTube. Se você não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e depois ative o sininho aí, para sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube poder te notificar e você poder assistir esse vídeo em primeira mão. E peço também para você visitar meu site www.winchun.art.br. O link está na descrição do vídeo. Lá você vai poder baixar um e-book que eu disponibilizei gratuitamente, que vai te apresentar as 6 maiores dificuldades que uma pessoa tem para aprender Wing Chun ou qualquer outra arte marcial, e como você pode sanar essas dificuldades. O livro está lá de forma gratuita, você não paga absolutamente nada por isso, é só acessar o site e baixar o e-book. No mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Adriano Azevedo, Wing Chun Coach.